O Brasil é o quinto país do planeta em extensão territorial. Possui uma vasta diversidade de recursos naturais, como rios, florestas, plantas e animais, além da riqueza em metais preciosos que se esconde embaixo do solo. Tem diversas praias, que combinadas com o clima tropical, proporcionam aos brasileiros muita diversão. Não obstante, a mais notável riqueza do Brasil é encontrada na diversidade dos povos e suas manifestações culturais de norte a sul. As diferenças são infindáveis, que vão desde os pratos típicos, os diversos ritmos musicais, as danças regionais, as comemorações específicas de cada região, os costumes e formas de se vestir, até a maneira de se expressar linguisticamente. A língua dita oficial é o português, porém existe uma centena de outras línguas e dialetos praticados em nosso país, mesmo em um curto espaço geográfico. Cada região, estado e até mesmo em uma mesma cidade são encontrados diferentes sotaques, gírias e vícios linguísticos, o que faz do Brasil um país diverso nesse aspecto. Toda essa diversidade tem uma explicação, isto é, a forma como o país foi sendo constituído ao longo de sua história aclara o fato do Brasil ser tão peculiar em suas características. Quando os europeus tiveram aqui seus primeiros contatos, o Brasil era habitado por nativos indígenas. Aqueles trouxeram consigo muitas novidades, dentre as quais podemos citar a religião cristã, a língua, novos costumes e vestimentas, além da própria maneira de se viver, que, necessariamente, interferiram na vida dos brasileiros que aqui já estavam, impondo-lhes e moldando-os à cultura europeia, durante todo o processo de colonização. Acrescente-se a esse quadro a vinda de povos africanos, a partir do século XVI, que, forçadamente trazidos a fim de serem escravizados, também foram compelidos a adotar a cultura europeia. Mas o resultado desse processo não desencadeou unicamente a prática da cultura europeia. O que aconteceu foi o desenvolvimento de uma cultura única, sincrética, misturando-se as três grandes raízes da cultura brasileira: cultura indígena, europeia e africana, notando-se resquícios de cada uma delas em todas as expressões culturais brasileiras. Temos a influência indígena nas palavras que usamos, em alimentos e remédios naturais que utilizamos e em lendas que compõem o nosso folclore. Também é possível perceber a influência africana na religião, nas festas e em comidas típicas, que estão presentes em várias regiões do país, principalmente no Nordeste. Mesmo que abordado por dramaturgos, romancistas e escritores de forma romântica e nostálgica, o processo de colonização não se deu por via pacífica. Ao contrário, os nativos não receberam de braços abertos essa dominação, lutaram e justamente por isso que muitos costumes desses povos ainda são encontrados. Além do que, a cultura europeia não sobrepujou, mas sofreu um processo de sincretismo, no qual indígenas e africanos passaram a praticar sua cultura com outras nomenclaturas, gerando o que muitos estudiosos denominam como a ilusão da catequese. Após, tivemos também as influências culturais dos demais imigrantes, europeus e asiáticos, que vieram a partir do século XX para o Brasil e interferiram também nessa mistura que é característica do povo brasileiro. Temos, entre os costumes brasileiros, elementos diacríticos que se destacam em nível mundial. Somos reconhecidos em qualquer lugar do mundo por causa deles.
Um exemplo é o fato de sermos considerados o país do futebol, devido às conquistas da seleção brasileira de futebol e por conta de tudo que gira em torno desse esporte, considerando uma paixão nacional, que faz com que as pessoas se reúnam nos fins de semana para assistir ou jogar futebol. Mas não é apenas nos estádios que o Brasil se destaca. Fizemos história no automobilismo, no voleibol, no pôquer e até na sinuca. Até mesmo nos esportes eletrônicos, nós também temos deixado nossa marca. As festas brasileiras também são reconhecidas mundialmente. A mais famosa delas é o Carnaval, que dura dias e conta com a participação de milhares de pessoas do mundo em diversas cidades brasileiras, com vestimentas alegóricas cheias de significados que alegram as ruas por onde passam, sempre ao ritmo de músicas nacionais, como as marchinhas de carnaval, caracterizadas pelo samba carregado de influência das músicas africanas. Temos também as festas juninas, de cunho religioso europeu, com suas comidas típicas e celebrações que remetem à vida caipira. São costumes típicos do povo brasileiro, que começaram a ser formados há muito tempo, desde o processo de colonização. O Brasil, mesmo contemplando essa formação tão variada, é um país que sofre cotidianamente com o preconceito e o racismo estruturado e naturalizado. Mesmo compondo a maior parte da população brasileira, o povo negro por muitas vezes é humilhado e agredido. O país cresceu e passou por diversas fases, viveu momentos históricos importantes, dentre outros a abolição da escravatura, que no dia 13 de maio de 2020 completou 132 anos. Merece um estudo à parte, dada sua complexidade, uma vez que os escravizados em desvantagem ficaram ainda mais prejudicados. Os afrodescendentes compreendem 54% da população brasileira, somando mais de 100 milhões de indivíduos. No Brasil, ser negro é um símbolo de resistência. É ter o seu corpo violado por diversas formas e ainda assim se levantar e se manter firme. É assim desde o período colonial, com sua escravidão. E agora, utilizamos o discurso de que tudo é estrutural para justificar nossas atitudes racistas ou preconceituosas. Falar sobre esse tema não é mimimi, nem vitimismo. Mas é sim necessário, pois o racismo não afeta apenas negros, afeta todos os brasileiros. O preconceito contra os indígenas, reais povos nativos do que hoje chamamos de Brasil, também é muito grande em nossa sociedade. Além do preconceito, há também desrespeito com sua cultura, com seus costumes. E isso se dá em consequência da ideia de que os negros e indígenas são inferiores aos demais, criando esse preconceito que dura até hoje e que é prejudicial a todos, em todas as áreas. Então, afinal, o que é ser brasileiro? Essa é uma discussão que nos cerca mesmo antes do Brasil ser chamado de Brasil. A questão da identidade nacional não é, portanto, algo fixo e pronto, e sim fruto de um intenso debate sobre o que é ser brasileiro de fato. Somos um país diverso e não existe uma característica única que faça alguém tornar-se brasileiro. Essa diversidade nos torna diferente e deve ser valorizada. Entretanto, não há como negar as desigualdades sociais existentes, o preconceito. O Brasil não é um país verde e amarelo, mas de muitas cores, e as diferenças devem ser celebradas e principalmente respeitadas. No fim das contas, ser brasileiro é lutar pela igualdade das diferenças,
Ser brasileiro é ser diferente, diferente de tudo que existe, uma mistura de tudo, etnias e credos. Somos o povo preto, branco, mestiço, somos o povo com diferentes costumes, com diferentes formas de ser feliz. Apesar das diferentes dificuldades que enfrentamos todos os dias, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, ser brasileiro é ser igual a mim, ser igual a você. É uma mistura de etnias, de culturas, de histórias, de pessoas, que todas juntas formam este país tão belo e rico.